Abre comigo de novo lá em Jeremias, capítulo 6. Nós vamos continuar vendo sobre esse tema, as veredas antigas. Jeremias 6. Dessa vez nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Amém? Todo mundo achou? Então vamos lá, gente. Do versículo 13 ao versículo 16. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem a abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Glória a Deus. Aqui nós vemos que as veredas antigas, elas trazem descanso para a nossa alma. Mas isso é tudo que aquele povo, o povo de Israel, não estava vivendo. Eles não tinham descanso mais na alma deles. Então nós vemos aqui que desde o maior até o menor, todos tinham se desviado das veredas antigas. Todos tinham se desviado dos caminhos de Deus, todos. E os pastores, os profetas, os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de conduzir aquele povo, mas eles não tinham que passar para o povo, porque eles também não tinham descanso. Eles também estavam amarrados, a vida deles estava presa na falsidade, no pecado, na ganância. Eles já tinham se corrompido. Então o que eles podiam passar para as pessoas? Nada. Então eles enganavam as pessoas, iam deixando passar o tempo, traziam uma mensagem que não trazia mudança de vida, e eles então curavam superficialmente as pessoas. É isso que a gente vê hoje também, nos dias de hoje. As pessoas vão na igreja, vão no culto de quarta, sexta, domingo, mas não tem mudança de vida. As pessoas, elas estão em busca de uma cura, mas os líderes não têm o que passar para elas, porque Deus já retirou a presença dele, o Espírito Santo já não age mais dentro da igreja, e eles então falam: vai com Deus, que Deus te abençoe, você vai prosperar, a tua vida vai mudar. Mas aqui diz que eles profetizavam paz, mas não tinha paz, porque a paz só pode vir de Deus, e se Deus não der paz, não adianta você querer produzir uma paz, você não vai conseguir. Não adianta a gente querer inventar um mover aqui, e todo mundo ficar orando o dia inteirinho, se Deus não agir, não adianta. E então, essa era a situação daquele povo. E se eu perguntasse aqui nessa manhã, talvez muita gente ia levantar a mão. Se eu perguntasse para vocês, quantos aqui estão desencorajados? Quantos aqui estão desanimados? Estão cansados da caminhada com Deus? Quantos chegaram aqui no acampamento totalmente acabado? Quantos? Talvez a maioria aqui levantaria a mão, porque a palavra que hoje define é o desencorajamento. A maioria dos filhos de Deus, não estou falando de quem está lá fora, não. Lá é outra questão. As pessoas elas não conhecem a Deus da forma que nós conhecemos. Então, eu estou falando do povo de Deus. Quantos filhos de Deus hoje estão em busca dos psicólogos? Não que a gente seja contra o psicólogo de jeito nenhum, minha irmã é psicóloga. Quantas pessoas aí, cristãos, psicólogos, mas parece que a igreja não supre mais, parece que Deus não age mais. Quantas pessoas estão em busca de terapia, conselheiro? Quantas pessoas aí compram livros atrás de livros, CDs de pregação, compram CDs novos de louvor, DVD, parece que nada preenche mais. Preenche ali, naquele momento, a pessoa sente uma paz, mas a pessoa não é transformada. E para piorar,
a pessoa não consegue mais vencer o pecado. Chegou esse ponto na igreja, na mesma época aqui de Jeremias, as pessoas não conseguem mais vencer coisas que lá atrás elas tiravam de letra. Parece que é como no tempo ali do deserto, né, do povo de Israel. Deus enviou ali serpentes, não tinha o que curasse aquele povo. Deus então permitiu, né, que viesse tanta coisa ruim ali e não tinha remédio para aquilo ali. Mas o remédio foi Jesus, que Deus mostrou ali no deserto. Né, quando a serpente que Moisés levantou ali, representando Jesus, né, que ela mesmo, né, era o remédio ali para aquele povo. E quando eles olhavam para ela, para a serpente, eles eram curados. Mas as pessoas hoje parece que não estão encontrando mais esse remédio, não conseguem mais vencer o pecado. Né, essa semana mesmo eu fiquei sabendo de um amigo meu que ele divorciou. Eu tomei um susto, porque o cara é de Deus, a mulher é de Deus, os dois se amavam, casados há muito tempo. E ele falou: não, cara, eu divorciei e eu vou ser sério, eu nem contei para o meu pastor, porque eu não gosto de ficar me abrindo com ele. Eu falei: cara, mas você tinha que ter pedido ajuda, cara, não chegou, como que foi chegar nesse ponto? Vocês vão voltar ainda, né? Ah, cara, não tem jeito de voltar mais, cara. Chegou num ponto que a gente só discutia, só brigava. Então a gente, diante da igreja, está tudo bonito, mas a gente não tem noção do que acontece na família, dos próprios filhos de Deus. É uma briga atrás da outra, é discussão, não tem acordo mais, não tem paz. É o que estava acontecendo aqui no tempo de Jeremias. Então, aqui esse povo, eles não conseguiam vencer a ganância, não conseguiam vencer a falsidade, não conseguiam vencer a cobiça dos olhos, não conseguiam vencer o mundanismo que entrou dentro da igreja. Né? Então o mundo entrou dentro da igreja e a gente não consegue tirar ele lá de dentro mais. E por que tudo isso aconteceu com Jeremias na época dele e tem acontecido na nossa época? Porque está faltando um caminho antigo, o caminho da oração. Está faltando oração, porque a oração é que vai fazer a gente ter vitória em todas as áreas. E eu quero ler um versículo, você não precisa abrir lá, porque nós vamos ler outras passagens. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós não temos visto essa paz mais, essa paz que enche o nosso coração. Você pode estar no fundo do poço, no vale da sombra da morte, mas você tem uma paz que foge do entendimento. Você até dá uma beliscada em você, fala: não é possível, cara, que eu estou com tanta paz assim, diante de tantos problemas. Essa paz, o apóstolo Paulo falou que ele vem através da oração. Ele falou: não fiquem ansiosos por nada, mas orem por tudo. Então a melhor maneira da gente não se preocupar com nada é a gente orar sobre tudo. Tudo que acontece na nossa vida, tem que pôr tudo, irmãos. Não adianta você entregar: eu já entreguei minha vida para Jesus, agora já está na mão dele, já entreguei na mão de Deus. Não, é orar por tudo. Tudo que você for fazer, tudo que está acontecendo, tudo que tira a tua paz. Porque uma coisa eu tenho certeza, eu não sei a vontade de Deus completa, mas uma coisa eu sei: Deus quer que você tenha paz. Isso eu sei. Eu não sei por que está acontecendo tanto sofrimento na tua vida, mas uma coisa eu sei: você precisa ter paz no meio disso tudo, irmãos. Porque se você não tiver com paz, então está faltando a presença de Deus aí. Então, a promessa de Deus para nós não é que os problemas vão acabar, mas é que nós vamos ter paz no meio dos problemas. Porque Jesus é o príncipe da paz, e a paz que excede todo entendimento é promessa de Deus. Ela precisa guardar o nosso coração. Então, as pessoas hoje, como eu estava falando, elas buscam tudo, mas elas não buscam oração. Elas vão atrás do amigo, vai atrás do pastor, vai atrás de profecia, vai atrás de tudo, mas não tem o seu momento de oração. E eu tenho uma notícia para te dar: se você sair daqui e você não aprender essa lição, a tua vida pode ser que fique pior do que quando você chegou aqui. Porque nós estamos no meio de uma guerra, mas é uma guerra mais real do que a gente imagina. Então, se você não aprender por conta própria, não estou falando orar na igreja, orar junto com o irmão, isso tudo é bom, irmãos. Mas não é esse tipo de oração que nós precisamos aprender. É a oração você e Deus. Enquanto você não aprender isso,
a tua vida vai continuar do jeito que está para pior. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para te envergonhar. E Jesus falou que isso tem que ser a nossa prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O restante deixa que Deus cuida. Né? Então, se você for parar para analisar a tua vida, quando você estava mais perto de Deus, você estava priorizando a Deus. Você estava buscando a Deus em primeiro lugar, de todo o teu coração. Né? Talvez você não tinha tanto conhecimento que você tem hoje, você não tinha tanto dinheiro, você não tinha nada, você só tinha a tua fé. Mas a tua fé ali, ela te dava tudo que você queria. E muito mais. E Deus te dava muito mais. Então, a oração, nós vamos ver na palavra de Deus que ela sempre foi aquilo que nos traz paz, que traz descanso para a nossa alma. Então, abre comigo aí, lá em 2 Crônicas, volta lá no Velho Testamento, 2 Crônicas, o capítulo 14. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 14. Você vai ler junto comigo o versículo 1 ao versículo 7. E nós vamos ver o que aconteceu no reinado de um homem chamado Asa. E nós vamos ver o quanto Deus abençoou o reinado daquele homem, por causa de uma coisa só. Você vai ver, 2 Crônicas 14, o versículo 1 ao versículo 7. Amém? Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou o seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso, repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Glória a Deus, né? Então aqui, nós vemos que Asa, né, ele priorizou a Deus. Ele entendeu, falou, para dar certo esse reinado meu, eu poderia usar minha sabedoria, eu poderia fazer o que os meus antepassados fizeram, eu podia fazer um monte de coisa, mas pelo que eu analisei, né, no contexto aqui da minha geração, todos os reis que priorizaram a Deus, as coisas deram certo. Então vamos fazer isso, gente. E ele começou então a tirar tudo que era de idolatria, né, tudo que havia de errado, né, e hoje nós podemos trazer isso para o nosso coração, né? Você começa a ter mais de Deus quando você começa a tirar as coisas da tua vida, né? Não adianta só colocar Deus, mas se lá dentro do teu coração está cheio de podridão. E ele então entendeu isso. Ele falou, precisa ter santidade, né? Precisa a gente voltar para as veredas antigas, mas também precisa ter oração, a gente precisa colocar o joelho no chão de novo. Nós precisamos entender que as nossas vitórias vão vir através da oração, porque se não vir através da oração, uma hora a casa vai cair, né? Se a gente não construir a nossa vida na rocha, que é Jesus, que é oração, que é buscar a Deus, tudo vai ser construído do mesmo jeito. A casa vai ficar linda, às vezes mais bonita do que quem está lá buscando a Deus, mas no tempo certo o inimigo vai dar uma rasteira. Deus vai deixar que aconteça isso, porque a casa não tem estrutura, ela não foi construída. Então nós não podemos construir o nosso ministério na carne, nós não podemos construir a nossa profissão, a nossa carreira do nosso jeito, no nosso esforço, com o nosso jeitinho. Nós temos que fazer tudo debaixo de oração, porque aí você vai ter paz. Você vai saber, não, eu estou no caminho certo. Talvez não estou tão rápido que nem eu gostaria que tivesse. Talvez as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Talvez eu não tenha as condições que eu gostaria de ter. Não tenho tudo que eu quero, mas se eu estou em oração, se eu construir isso em oração, eu tenho certeza, essa casa não vai cair. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser abalado,
porque a minha estrutura, a minha raiz está fundamentada. E esse homem foi sábio, ele fez isso. E olha o versículo 7 que nós lemos. No final dele aqui, ó. Enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus, nós temos buscado e Ele nos deu repouso. Então, ele e todo aquele povo reconheceram, não tem explicação. A nossa vida só está indo para frente por causa da mão de Deus. E eles entenderam que a mão de Deus trouxe o descanso. Mas ao mesmo tempo eles sabiam, aquilo ali uma hora podia acabar, porque o inimigo não ia ficar tranquilo. O diabo nunca fica tranquilo com alguém que está orando. E ele vai tentar trazer as maiores discussões, as maiores brigas, ele vai tentar tirar a tua paz. Mas então, como eu falei, a nossa vida com Deus não quer dizer que você não vai ter problemas, mas quer dizer que você vai ter vitória sobre todos eles. Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Então, vamos ver o que aconteceu. Olha o versículo 8. Edificaram e prosperaram, tinha asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, 280.000 de Benjamim, que traziam o escudo e atiravam com o arco. Todos eram valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com o exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então aqui a gente vê que eles estavam em paz, mas de repente Satanás levantou esse etíope, Zerá, que saiu contra eles. E olha como é que foi a afronta do diabo, né? Vamos contar aqui. Olha no versículo 8 lá. Ele tinha asa, quanto que ele tinha? 300.000 que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim. Eles tinham ao todo 580.000 homens no seu exército. Parece coisa demais, né? Mas olha o versículo 9. Mas Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão. Então é muito mais, né? É quase o dobro. Então, o diabo deve ter pensado, já era. Não tem como. O diabo já sabia que eles estavam crescendo muito, né? Estavam ficando bem preparados, valentes. E ele então usou o coração desse homem aqui, que levantou um exército de 1 milhão. Então é desproporcional, mas é lógico que o povo de Deus ia perder. Não tinha explicação, né? Mas a matemática de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. É por isso que nós não podemos viver de acordo com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente acha que vai dar certo, né? Deus vai agir por aqui. Deus não vai fazer isso. Então aprenda de uma vez por todas a agir pela fé, a entender que o fato de você estar orando já vai te dar a vitória. Olha o versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Irmãos, aqui foi garantida a vitória deles. Aqui, Deus fez o impossível se tornar possível. Ele orou e Deus deu a vitória para eles. Vamos ver o versículo 12. O Senhor então feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Olha que benção, glória a Deus. Então, não importa o tamanho do seu inimigo, não importa se o teu inimigo é muito maior que você. Eu sei que tem gente que entrou aqui nesse acampamento e está preso, né? Sabe que quando voltar lá fora, quando sair desse Manaim, o pecado é muito mais forte do que ele. Ele sabe que a família dele não tem paz. Ele sabe que o problema vai ser muito maior do que ele pensa. Mas Deus já está te dando a vitória aqui agora, pela fé. Você já entendeu qual que é a tua vitória lá fora. Não tem explicação, não queira entender os planos de Deus, não queira entender como Deus age. Eu não sei como que eu cheguei até aqui, não sei como é que você chegou, mas uma coisa eu sei, que foi Deus que nos trouxe aqui, porque houve uma batalha muito grande, né, nesse acampamento. Então quantas pessoas deviam estar aqui, mas você chegou aqui, e Deus quer te ensinar, não você alimentar da palavra de Deus aqui, mas você aprender a pescar. Deus quer te ensinar como você vai ter vitória sozinho, sem depender de ninguém lá fora, né? Então você no seu quarto, talvez você é uma pessoa nova, né? Uma pessoa que não tem idade, magrinho, né?
frouxo, né? Aos olhos do mundo, ninguém dá nada para você, nem seus pais acreditam tanto em você, né? Eu sei que isso acontece muito, os pais querem que a gente seja, né, o super filho, e às vezes a gente não consegue agradar os nossos pais. Então eu lembro quando eu converti, o que eu mais sofri era isso, porque eu comecei a desagradar os meus pais, eu comecei a fazer, ir por um caminho que eles não queriam, e Jesus falou que isso poderia acontecer, né? Poderia haver inimizade, poderia haver discussão, porque a gente ia começar a andar no caminho que as pessoas não querem, talvez por preconceito, né? Por tantos motivos, mas eu sabia que eu não podia largar a mão daquele caminho, então foi enfrentada uma batalha. Então eu, ali, frágil, sem condição nenhuma, a única coisa que eu tinha era minha fé e a Bíblia para ler. Não tinha ninguém, eu não tinha conhecimento das coisas espirituais, eu não tinha noção do quanto o inimigo ia tentar contra a minha vida, mas eu só sabia orar, irmãos, eu só sabia fazer isso, e era o que eu fazia, estou aqui até hoje, e o diabo não pôs a mão em mim, nem vai pôr. Então, esse é o caminho. E tem um homem de Deus que chama Leonard Ravenhill. Ele disse o seguinte: o homem que ora, ele para de pecar, e o homem que peca, ele para de orar. Então esse é o motivo porque a gente para de orar, porque a gente começa a agir do nosso jeito, a gente não confia mais em Deus, e a gente, por pecar, a gente para de orar. Mas se a gente começa a orar, a gente para de pecar, é automático. Então eu achei muito sábia essa frase, porque se você está em oração, não tem como o pecado te preencher mais, aquilo ali não tem como, é água e óleo, não se mistura mais. Então Deus começa a limpar você por dentro, né? Aquelas sementes que o inimigo foi plantando na tua vida, né? De que você não vai vencer, de que você é uma pessoa promíscua, que você não é santo coisa nenhuma, essas fortalezas que vão sendo geradas na nossa mente, através da oração, Deus vai quebrando essas armas, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus. Foi o que Paulo falou, é a nossa oração, ela é poderosa para destruir as fortalezas que o diabo vai construir na nossa mente. Então, eu sei que a oração, ela é tudo que a gente precisa, e Deus também sabia que a única razão daquele povo estar andando em vitória é por causa da oração, e Deus então preveniu aquele homem, ele preveniu aquele homem de Deus, aquele homem estava saqueando o inferno, e Deus então levantou um profeta. Olha comigo aí o capítulo 15, você vai ver que Deus levantou o profeta Azarias, e ele deu um recado para aquele homem, presta atenção, capítulo 15, versículo 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, este saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixares, vos deixará. Olha a mensagem que Deus trouxe para aquele povo que estava só crescendo, e Deus, sabendo da natureza humana, Deus levantou o profeta e avisou eles antes. Então você saiba que uma coisa que Deus sempre vai te avisar, antes de você cair, antes de vir as provações, antes de vir os ataques do diabo, Deus sempre vai te alertar. Se você está na presença de Deus, Deus não vai deixar você ser pego de surpresa. Por incrível que pareça, às vezes a gente acha que a gente foi pego de surpresa, aconteceu uma coisa, eu não estava esperando, mas se você está buscando a Deus, Deus te avisa antes, e Deus avisou aquele povo antes, falou: ó, vocês estão com Deus, isso é muito bom, mas enquanto vocês estiverem com Ele, Deus vai ser encontrado por vocês, mas se vocês pararem de buscar a Deus, Deus vai deixar vocês na mão. Deus, Ele vai estar com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Então, não confie, aquele que pensa que está de pé, tome muito cuidado, não pense que vocês já são espirituais demais. E então aqui a gente vai ver o seguinte: infelizmente aconteceu o que Deus avisou que ia acontecer. Olha o versículo 3: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então aqui a gente não sabe o que aconteceu nesse período, mas uma coisa a gente sabe, que de repente Israel ficou sem rei, Israel ficou sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, ninguém mais ensinava a palavra de Deus. E vou te falar uma coisa, quando você pensa assim: nossa, mas eu estou tão firme, gente, eu acho que eu nunca vou desviar. Só de você pensar assim, você já está começando a desviar, né? Tem uma frase que fala assim: a humildade,
É a única virtude que quando você pensa que tem, você já perdeu. Então a humildade é um perigo, gente. A gente tem que tomar cuidado, tem que guardar ela, proteger ela o tempo todo. Porque quando você pensa, nossa, mas eu sou humilde demais, gente. Eu tenho orgulho de ser humilde. Ali você já perdeu. Ali você já caiu. Ali você já fraquejou. Ali você já não ora mais. Ali você já não lê a Bíblia. Não, eu já conheço tudo, já sei de tudo. Então, o diabo ele vai tentar trazer esse orgulho, né? Essa autossuficiência. E tudo que você tem que fazer, você tem que orar. Fala, não aceito. Eu sei, eu sou orgulhoso. Eu estou com atitude orgulhosa e eu repreendo isso, eu não aceito. E aí você começa a agir, não, essa pessoa que eu estou achando que eu sou melhor que ela, você vai lá e você lava os pés daquela pessoa, você abençoa aquela pessoa, busca fazer amizade com essa pessoa que você tem alguma coisa contra, que você está com inveja, faz o que for preciso, irmãos, mas não deixa o orgulho entrar não, porque na hora que ele entra, acaba com tudo. Então, nós vamos ver que depois, aquele povo já não orava, Deus já não agia, e olha o versículo 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Só que aquele tempo já não tinha mais paz, e aquele povo começou a entrar num ciclo vicioso, né? As coisas apertavam, buscava a Deus. Só que aquele povo não saía daquela situação. Eu já entrei nesse ciclo, é terrível. Você fica atolado de problema, você não sabe mais como vencer a tua carne, vencer o mundo que entrou dentro de você, os teus desejos, né? As paixões da mocidade que Paulo falava. Essas paixões da mocidade a gente acha que é só os jovens que tem. Não, gente, tem muita gente madura hoje aí, 50 anos, 60 anos, voltando a ter as paixões da mocidade, porque o pecado está voltando, a pessoa não tem mais força. Pessoas aí trocando, né, casamentos de muito tempo por pessoas mais novas, paixões que já tinham vencido há muito tempo, e esse povo foi entrando nesse ciclo, e eles então, graças a Deus, né, eles entenderam, gente, pelo menos eles não se esqueceram do principal, não gente, é só na oração mesmo, nós precisamos voltar a orar, buscar a Deus. E olha o versículo 12, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Olha o versículo 15, então todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a terra. Então, o povo passou por tanta tribulação, irmãos, que foi, gente, agora não tem jeito. Ou é Deus, ou é Deus. Nós viemos aqui para esse acampamento, ou a gente busca a Deus aqui, ou nós nunca vamos sair desse ciclo. E eles então decidiram, vamos buscar, vamos fazer uma aliança, vamos renovar a aliança com Deus, vamos buscar a Deus. E o povo se alegrou, porque eles foram motivando, quando veio já estava todo Judá, todo o povo, falou, gente, esse é o caminho, vamos continuar, gente. A gente lembra do que aconteceu lá atrás, Deus vai fazer de novo. E Deus foi fiel mais uma vez, e o Senhor lhe deu paz novamente. Aonde eles foram, onde eles agiam, tudo que eles faziam, eles tinham novamente a paz. E nessa passagem aqui eu encontro uma chave, o segredo para a gente voltar a ter novamente essa vitória em todas as áreas, para a gente ter descanso na alma. E aqui está dizendo que eles buscaram de todo o coração, eles entraram em aliança e eles buscaram o Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma. Esse é o segredo para a tua vida. A gente pode orar aqui, irmãos, nós podemos orar das 6 da manhã até 10 da noite, mas se for aquela oração meia boca, se for uma oração onde o coração nosso está dividido, onde não é de todo o coração, Deus não vai fazer o que Ele quer fazer. Então, a oração que muda, a oração que nos dá a vitória, é uma oração onde a gente entrega tudo, onde não tem barreiras, né? Deus não quer saber se você está preso em algum pecado, Deus quer saber o seguinte, você vai me entregar isso aí? Porque se você for querer consertar primeiro, não Deus, quando eu voltar para lá eu já estou decidido, é certeza, eu vou apagar aquele site que eu estou entrando, eu vou cancelar, eu vou apagar o histórico, lá eu vou resolver minha situação. Deus, eu vou romper com aquele relacionamento, eu sei que não é de Deus, eu estou namorando uma pessoa que não é crente. Deus, pode ficar tranquilo, Deus, quando eu voltar, aí eu vou ser inteiro teu. Você não vai ser inteiro teu, você não vai ser inteiro de Deus. Quando você pensar em fazer isso, você não vai ser, porque você não consegue. Você precisa de Deus, porque se Deus não te capacitar, você não vence o pecado. Então, tudo que você tem que fazer é primeiro orar.
Você vai orar aqui nessa manhã, nós vamos orar, e você vai entregar tudo. Falou, Deus, eu não vou ficar mais com essa angústia. Aquele 1%, sabe aquele 1% que estraga tudo, irmãos? Né? Se você tomar uma água, compra uma garrafinha d'água, e eu chegar com a conta-gotas aqui, eu vou colocar só uma gotinha de esgoto aqui dentro. Você tomaria que a água? Ninguém toma, irmão. Mas é só uma gotinha, mas é só essa gotinha que o diabo ele quer atrapalhar a tua vida inteira. E Deus falou, Adão e Eva, vocês podem comer o que vocês quiserem desse jardim, tudo é de vocês. Eu sou um Deus próspero, abençoado. Comam tudo, 99%. Vocês podem comer, desfrutar, mas 1% vocês não põem a mão. Mas para quê? Eles quiseram colocar a mão naquele 1%, a gente é assim até hoje. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos a vitória. Existe agora uma chance. Deus restituiu o livre-arbítrio. Eu preguei no culto de jovens esses dias, sobre o livre-arbítrio. Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. Deus deu, vocês vão comer livremente, vocês têm o livre-arbítrio. Eu dou para vocês isso. Mas assim que eles pecaram, ali eles perderam o livre-arbítrio. Ali eles já não tinham mais a opção. Eles já estavam sujos no pecado. Eles não tinham opção de ser santo mais. Não tinha como eles escolherem a Deus. E a Bíblia diz que todos se desviaram de Deus. Todos, não ficou um. E não há ninguém mais quem busque a Deus. É isso que a palavra de Deus fala. Não há ninguém mais. Por quê? Porque não existe mais o livre-arbítrio. Não tem mais escolha. Todos se corromperam. Todos se desviaram, se desgarraram. Como ovelhas indo para o matadouro. Está todo mundo indo para o inferno. Toda a humanidade. Mas por meio de Jesus, graças a Deus por isso, Deus ele devolveu o livre-arbítrio para nós. Agora, se você quiser pecar, irmão, é uma escolha que você vai fazer. E vou te falar, é um sacrifício, é difícil. E você vai ter que lutar contra um monte de coisa. O tanto de coisa que Deus já te fez, o tanto que você já conhece da Bíblia, vai ser um esforço muito grande, você vai sofrer muito. Porque hoje você já foi liberto. Então Deus, Ele te devolveu essa escolha. Então nós estamos falando aqui sobre a oração de todo o coração. Eu já estou encerrando. E nós vamos ler uma passagem. Vai lá comigo, lá em Mateus capítulo 6. Que Jesus ele fala sobre isso. Mateus capítulo 6, o versículo 5, o versículo 6. Olha o que diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A nossa vida de oração deve se basear nessas duas passagens. E Jesus, nada mais, nada menos, ele estava falando: quando vocês for buscar a Deus, vocês precisam buscar a Deus de todo o coração. Vocês precisam se entregar completamente e deixar que Deus trabalhe no seu coração enquanto você vai orando. Então, para a gente orar de todo o coração, eu consegui enxergar duas coisas aqui que a gente precisa lutar. A primeira coisa é a nossa carne. A gente precisa lutar contra a nossa carne. E a nossa carne não é o nosso corpo, só é a nossa natureza pecaminosa. É a nossa natureza que não tem como Deus agir nela, porque ela não foi salva, a nossa carne não vai se converter. É por isso que no céu não entra a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne não entra. Mas Deus, Ele só age no nosso espírito, no nosso coração que foi recriado, é o novo coração. Mas nós temos que lutar contra a nossa carne. E o que Jesus quis dizer aqui no versículo 5? Quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas, porque eles gostam de orar nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. O que eu entendo? A nossa carne, irmãos, ela gosta de aparecer. Ela gosta de ser aplaudida, elogiada, de ser vista. Quem não quer mostrar para as pessoas que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus? A nossa carne, é lógico que ela quer isso. Nós queremos mostrar para as pessoas que nós temos um ministério ungido, que nós temos unção de Deus, os outros não têm. A nossa carne ama essas coisas. Os hipócritas, eles amavam isso. E Jesus falou, eles gostam de orar. Eles gostam de orar, só que eles gostam de orar de uma maneira que não tem recompensa de Deus.
A maneira deles orar, eles podiam orar a vida inteira. Deus não ia ouvir uma palavra deles sequer. Por quê? Porque a intenção deles estava errada. Eles não tinham recompensa, porque eles já tinham recompensa dos homens. Então eles já eram recompensados. A alma deles já tinha um descanso. Nossa, estou feliz de saber, está todo mundo gostando de mim. Olha para você ver, está todo mundo me elogiando, né? Eu sou uma pessoa de Deus. Olha como que eu oro, né? Os fariseus chegavam lá na igreja, levantavam as mãos para cima, era muito bonito aquilo, né? Só que era tudo aparência. Então, se você quiser ter uma vida de oração efetiva, né? Eficaz, uma vida onde você ora 10 palavrinhas, Deus ouve as 10. Se você orar só 2, Ele ouve as 2. Se eu orar 1000, Ele ouve as 1000. Você precisa vencer a tua carne. E você precisa falar para Deus: Deus, tira isso de mim. Eu quero ter o meu momento com oração com o Senhor. E às vezes é muito difícil, é uma disciplina. Você ajoelha lá, quando vê a tua carne já está falando mais alto que tudo. Você já pensa: nossa, olha para você ver o tanto que eu sou uma benção. 6 horas da manhã, estou aqui ajoelhado orando. Gente, quem que está fazendo isso? Eu duvido que o pastor da minha igreja está fazendo isso. Aí você começa a viajar, entendeu? Então a mente vai longe, a tua carne, ela fica feliz. Não, o tanto que eu sou benção. Nossa, eu já estou orando em línguas, olha que nem comecei a orar, né? Então, tanta coisa aí vai enchendo e você precisa esvaziar, irmãos. É por isso que na vigília, né? O trem demora a pegar fogo, porque é muita gente na carne. A carne está lá, né? Precisa pegar fogo naquela carne urgente. E às vezes demora 1 hora, 2 horas. Aí o fogo pega no finalzinho, fica só um pouquinho o fogo pegando, né? Porque o povo está na carne. Então o que adianta a gente descer, orar e orar, mas a intenção nossa está errada. A intenção nossa tem que ser o quê? Eu vou me esvaziar. E eu quero te dar esse conselho: faça isso, irmãos. Faça isso agora mesmo, faça isso hoje à noite, faça isso hoje à tarde. Vai lá embaixo, começa a queimar a tua carne, vai queimando, deixa ela no fogo lá e vai falar: Deus, vai me revelando o tanto que eu sou carnal, vai me mostrando, você vai ver. De repente, irmãos, a paz de Deus vai encher teu coração. A glória de Deus vai te encher, você não vai conseguir levantar. Você precisa receber esse toque, porque se não for essa presença de Deus, os inimigos vão ser muito maiores que você. Você vai tropeçar e tropeçar. Mas é a glória de Deus que nos transforma. O crente não vive de derrota em derrota, ele vive de glória em glória. Mas é o crente que ora da forma certa. E Jesus falou: vocês precisam vencer a carne. Olha o versículo 6. Tu, porém, quando entrares no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Glória a Deus por isso. Não tem nada, irmãos, que Deus não queira responder, que Deus não queira fazer, que Deus não possa fazer. Jesus falou: tudo que vocês orarem em meu nome, Deus fará, né? Mas aí você pensa: mas então eu vou pedir uma BMW, né? Ué, Deus falou que vai me dar. Só que se a tua carne estiver agindo, irmãos, você vai pedir só besteira, Deus não vai fazer. Mas se a tua carne morreu, Deus mesmo vai colocar as coisas que você tem que orar. Você pode ter certeza disso. Você só vai pedir as coisas certas. Você vai só acertar o alvo. A tua vida vai ser tudo bola dentro. Você só vai acertar uma atrás da outra. É que nem Davi, né? Ele olhou o gigante lá, o bicho muito grande. Ele acertou bem no meio. É isso que Deus quer fazer com você. Não existe gigante. Não importa se 10 mil demônios, se 1 milhão de demônios vai vir contra a tua vida. Para Deus, Ele expulsa com o dedo dele. Não existe nada que seja difícil para Deus. Mas se nós estivermos na carne, irmãos, nós vamos tropeçar. E o que garantiu a vitória para Davi? Foi a intenção dele, foi a intenção certa. Ele falou: eu vou vencer esse demônio, esse Golias aí, na força do meu Deus. Eu não vou deixar Deus ser envergonhado, que nem ele está sendo aqui, porque só tem homem frouxo aqui. Eu não vou deixar isso acontecer. A intenção dele estava certa. Mas se Davi fosse com a armadura de Saul, se ele fosse na força dele, certamente Davi não teria sido o homem de Deus, não teria tido uma vida ali para contar, para andar na caminhada com Deus. Mas ele foi no espírito, ele não foi na carne. A vitória dele já estava ganha. Quando ele chegou, ele já tinha ganhado a batalha, porque ele foi em oração. A Bíblia diz que ele desceu ao ribeiro, pegou as pedras. Isso mostra o seguinte, que Davi, ele desceu, ele se humilhou, ele orou, ele buscou a presença de Deus, ele não quis se exaltar, ele desceu ao ribeiro. Então, a vitória de Davi já estava ganha. E é muito bom quando o crente descobre isso. Quando ele sai de casa, ele já orou, né? Ele já depositou na conta de Deus. Ele já sabe: não, isso aqui vai render, Deus vai agir na minha vida. Você não vê Jesus orando em público, é muito difícil você ver Jesus orando em público. Por quê? Porque Jesus já tinha orado.
Antes dele sair para as multidões, Jesus já tinha passado um tempo com Deus. Então ele já saiu, já era tiro e queda. As pessoas olhavam para ele, gente, como é que pode, gente? Esse homem nessa serenidade. Não tem nada que assusta ele. Ninguém pega esse homem de surpresa, né? Então, imagine passar o que Jesus passou, lidando com aquele povo complicado, né? Cada problema, ninguém enfrentou mais pepino que Jesus. Jesus enfrentou os piores abacaxi, tudo que for de pior, homens religiosos zombando dele, pessoas, os próprios discípulos, não acreditavam. Jesus, ele operou lá os pães e peixes, multiplicou, passou pouquinho tempo, a multidão ficou com fome, Jesus falou, dá vocês de comer. Eu falei, mas como é que não vai dar, Jesus? Ele falou, mas vocês são muito, né, chonga da cabeça, eu acabei de fazer um milagre aqui, vocês não viram, vocês estão muito demorados para aprender. Então imagina as lutas que Jesus passou. Se ele não tivesse em oração, irmãos, ele já tinha fracassado há muito tempo, ele não tinha feito o que ele fez para Deus, ele não tinha morrido na cruz, ele não tinha cumprido o chamado de Deus. Então, aqui nós vemos o segundo ponto que a gente tem que lutar na oração, são as distrações que vêm para nos afastar da oração. E Jesus falou, quando vocês orarem, entra lá no teu quarto e fecha a tua porta. Jesus não estava falando do lugar físico, de jeito nenhum. O que ele estava querendo dizer? Você vai entrar no seu momento com Deus, você precisa ter um lugar, né? E isso serve para todos nós, não é pastor só que ora, é todo mundo, irmãos. Você precisa ter um lugar onde você vai se isolar. É por isso que Deus fala no monte, Deus age no monte, é um lugar que pelo menos ali todo mundo se isolou. Não tem outra coisa para fazer, a não ser buscar a Deus. Você está no breu, você está no escuro, você vai ficar distraído, você não distrai. Então, você precisa ter esse lugar. Talvez esse teu quarto seja a tua empresa, seja lá onde você trabalha, você vai no banheiro, sei lá onde vai ser, onde você vai orar, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu gosto tanto de orar quando eu estou tomando banho. Você precisa ter esse momento com Deus, porque é nesse lugar que Deus vai te abençoar, né? Você precisa ter esse lugar onde você vai fechar a tua porta. O que Jesus queria dizer com fechar a tua porta? Ele está falando, fecha o teu coração para tudo que pode vir te distrair, para tudo que possa te arrancar da essência, te arrancar do coração entregue totalmente, porque senão você vai orar pela metade, seu coração vai estar dividido. E a Bíblia diz que um homem que tem um coração dividido, ele não recebe coisa alguma de Deus. Olha lá, está lá em Tiago, o homem não consegue receber nada de Deus, porque ele é um homem que duvida. Ele ora, fala bonito, ora bonito, mas no fundo ele não está acreditando naquilo que ele está orando. Então Jesus quis dizer o seguinte, quando você for orar, expulsa todos os pensamentos que vierem contra você, expulsa o teu celular de perto, manda longe, né? Coloca lá no silencioso. Parece uma coisa tão boba, gente, mas isso aí atrapalha muito. As notificações hoje, aquilo é um inferno, né? O povo os especialistas já chegaram à conclusão, isso aí tem deixado o povo estressado, porque tudo tem notificação. Pergunta, se você não sabe, nossa, mas está chegando uma notificação aqui do Facebook, pede para alguém te ajudar, tem a opção de você tirar lá as notificações. Só quando você entrar no aplicativo vai ter lá, escritinho 1, 2, 3, para você ver. Mas não deixa esse barulhinho infernizar a tua vida. Isso aí vai acabar com a tua vida de oração, né? Então é o barulhinho do WhatsApp, do Snapchat, tem barulho para tudo, irmãos. Ou se não é o barulho, tem opção, aí acende a luzinha do celular. Aí você está lá ajoelhado quando acendeu a luzinha. Aí você já quer ver, não, Deus, só um minutinho, Deus. Aí você vai lá e já vê. Quando vê, você já volta, né? Já não está com o coração tão firme, já nem lembra o que estava orando. Aí por fim você fala, Deus, quer saber de uma coisa? Deixa eu ler tudo que está acontecendo aqui, porque eu já desconcentrei mesmo, então já era. Então, irmãos, infelizmente, tecnologia é muito bom, está ajudando muita gente, só que está atrapalhando demais, né? Já chegou no ponto que está triste o negócio, né? Então, na igreja, o povo não concentra mais na palavra, não tem mais o coração, a porta fechada, né? E fora isso, a gente tem que lutar contra aquelas coisas que eu falei, os pensamentos que o inimigo vai pôr na tua mente. Tira isso, e quando você tirar isso, o próprio Deus vai ver. Aí sim, Deus vai sondar o que está no teu coração, e Deus então vai te recompensar. Então Jesus, ele falou, quando você entrar no teu quarto, fecha a tua porta, e só depois você vai orar. Então Jesus, ele quis mostrar o seguinte, do que adianta você começar a orar, mas você está longe. Então primeiro, preocupa com isso, né? Preocupa em fechar a porta do teu coração, para as coisas que estão lá fora.
E Deus, Ele vê o que está em secreto, Ele te recompensa, irmãos. Amém? Então vamos ficar de pé. Eu queria que você soubesse que Deus não quer te recompensar só aqui no Manaim. Deus quer te recompensar todo dia. Quem falou que a vida de oração tem que ser uma vida chata? É chato para quem não recebe de Deus. Mas à medida que você for orando, você vai vendo a mão de Deus, irmão. Você não vai querer parar. Você vai entender, falar, não, peraí, eu embalei no negócio aqui que agora eu não vou parar mais. Porque você sabe que aquelas orações suas, elas são respondidas. Deus te recompensa. Aí o inimigo vem e sopra na tua mente. Vixe, mas peraí, cara, você está orando há 3 meses, não aconteceu nada. Nenhum sinal mudou. Mas aí você ora, você está confuso, mas você ora. Falou, Deus, eu não estou entendendo. E Deus então confirma no teu coração com a paz dele. Calma, meu filho, não chegou a hora. Confia em mim, adora um pouco mais, busca um pouco mais. E aí você vai descobrindo, opa, peraí, eu não posso fraquejar na minha fé, eu não posso fraquejar. E Jesus falou isso, quando vocês forem orar, vocês têm que orar com perseverança. Não pode esmorecer, não pode desanimar. Assim como aquela viúva, ela orou, o tempo passou, aquela mulher não tinha ninguém para defender a causa dela, mas Deus usou o ímpio para abençoar ela. Deus vai usar quem for, irmãos, mas Ele vai fazer a tua oração ser respondida, você pode ter certeza. E se não for da vontade dEle, Ele vai tirar do teu coração, você não precisa se preocupar com isso. Mas o que depender de você, você tem que orar com confiança. Deus, eu sei que parece um absurdo que eu vou te pedir agora, eu sei que parece impossível, é um trem assim que, se eu contar para os outros, as pessoas vão rir. Deus, mas eu estou te pedindo exatamente isso, é o impossível, Deus. Pede coisa grande, irmãos, para Deus. Eu estou pedindo um negócio que, se eu for contar para alguém, a pessoa vai falar, cara, está no contrato, cara. Como é que você quer pedir um negócio que já foi determinado no contrato? Mas eu estou orando, Deus, rasga esse contrato, Deus. Faz esse negócio dar certo, Deus. Então, irmãos, Deus faz. Você pode ter certeza disso, mas você precisa voltar seu coração para Deus. E nós vamos fazer isso aqui agora. Você vai colocar o impossível na mão de Deus. Você vai colocar, às vezes, esse casamento. Você pensa, Deus, mas eu acho impossível. Não tem ninguém na minha igreja que sirva para mim. Coloca diante de Deus para você ver. Vai de coração mesmo. E fala os detalhes para Deus. Fala tudo que você quer. E Deus te recompensará. Em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Pode ir falando com Deus, irmãos. Volta para a vereda antiga chamada oração. Volta para esse caminho, você vai ver. Deus vai mudar teu pranto em festa agora mesmo. Deus não vai ficar esperando acabar o acampamento, não. Deus vai te encher agora. Em nome de Jesus. Você precisa voltar a sentir a presença de Deus. Você não pode viver desse jeito. Viver de falsidade. Como aqueles sacerdotes, eles viviam de falsidade. Eles pregavam uma coisa que nem eles tinham para oferecer. E aquele povo era curado superficialmente. Não havia cura no meio do povo de Deus, mas nesse lugar está havendo a cura do Senhor. Nesse lugar a cura está voltando. O sol vai voltar na tua vida, vai voltar a brilhar. Esse céu escuro que está sobre a tua cabeça vai voltar. Ele vai sair desse lugar. O sol da justiça vai brilhar sobre você. Então tira todo o sentimento, tira o sentimento, porque não é pelo sentimento que você vai receber alguma coisa de Deus, mas é pela fé. Para de olhar para você. Se você olhar para você, você vai cair. Olha para Cristo e você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Olha para o remédio que Deus está te dando essa manhã. Ei, começa a orar em línguas, começa a profetizar, começa a dizer palavras de fé. Remove a montanha da tua frente, irmão. Não aceita não essa mentira do diabo de que você é uma pessoa safada, uma pessoa sem vergonha. Não aceita essa mentira do diabo. Você é santo, você é escolhido de Deus, você é filho, filha de Deus. Aleluia. Você é profeta. Aleluia. Você é homem de Deus, você é santo. Você se sujou, mas agora você está limpo pelo sangue de Jesus.
Você está limpo, purificado. Deus não enxerga nem nada de errado com você. Está tudo certo, irmão. Aleluia. Venha, Senhor. Derrama a tua glória aqui, Senhor. Derrama, Senhor. Traz a tua recompensa, Deus. Derrama, Senhor, os teus milagres, Pai. Nós queremos ver a tua glória nesse acampamento, Pai, na nossa vida. Aleluia. Levanta, Senhor, levanta ministros, levanta pastores aqui no nosso meio, Senhor. Levanta homens de Deus, mulheres de Deus, aleluia. Levanta, Senhor, mestres, profetas, evangelistas. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Busca o Senhor, irmão. Para de buscar a Deus só com a tua mente. A mente, ela é infrutífera diante de Deus. Busca a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Busca o Senhor em oração em línguas. Busque a Deus no íntimo do teu ser. Essa é a hora que você vai sair do poço. Essa é a hora que você vai sair das trevas e vai ser transportado para o reino da luz. Aleluia. Você é abençoado, você é restaurado, você é curado, você é salvo, você é filho de Deus Altíssimo. E você está aqui para ter comunhão com Deus. Você está aqui para ter um relacionamento com Deus. Você vai ser cheio da presença de Deus. Pede para Deus te visitar. Pede para Deus te tocar com o Espírito Santo. Pede para você ter um encontro com Deus. Não perca essa chance. Pede para Deus abrir os teus olhos espirituais. Pede para Deus abrir os teus olhos. Abre os teus olhos, Senhor, para que eles vejam, Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tira, Pai, a incredulidade do nosso meio, Pai. Tira a incredulidade, Senhor. Se você está com vontade de orar por alguém, sai do seu lugar, ora, irmão, profetiza, deixa Deus te usar, Deus te escolheu. O reino de Deus está aqui, no meio de nós. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos a tua presença, Senhor. Nós não queremos ser crentes incrédulos. Nós não queremos dar lugar ao diabo. Nós não queremos ser crentes carnais. Porque as coisas do Senhor são loucura. As coisas do Senhor, elas envergonham a sabedoria deste mundo. Aleluia. O Senhor pega o menor e o Senhor faz ele ser grande. O Senhor pega, Pai, aqueles que não são, para confundir os que são. O Senhor pega aquele jovem, Pai, que é fraco, para se tornar um instrumento poderoso nas tuas mãos. Aleluias! Oh, aleluia! Continue buscando, irmãos. Continue se enchendo. Continue se enchendo. Continue buscando. Se você nunca orou em línguas, pede para o Senhor te batizar em nome de Jesus. Pede para o Senhor te dar novas línguas.
ao Senhor. Adora ao Senhor. Pede para Deus para te levar a níveis mais profundos na presença dEle. Chega de tropeçar. Chega de ser derrotado em nome de Jesus. Ei, oh Senhor, abra os olhos espirituais, Pai. Abra os olhos espirituais. Tira as escamas dos olhos. Ei, Pai, levanta profetas. Levanta homens cheios do poder do Espírito, Deus. Vai, abassuna, né, cantalabana. Senhor, vai nos dando direção, Pai. Vai nos guiando, Pai, nessa manhã, Senhor. Vai nos dando direção, Senhor. Vai nos dirigindo, Pai. Nós temos fome do Senhor. Nós temos sede. Nós temos fome e sede do Senhor, do Deus vivo. Senhor, meu Pai. Oh Deus, oh Senhor, vai amassar na caixa, oh Deus. Continua agindo, Senhor. Continua derramando, Senhor. Vai derramando, Pai, da Tua presença. Vai derramando, Senhor. Aleluia. Vai derramando, Senhor. Aleluias, aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está levantando o caído. O Senhor está colocando ele de pé para nunca mais cair. O Senhor está ensinando, Pai, os Teus filhos, Senhor, a se manterem constantes na Tua presença. O Senhor está ensinando os Teus filhos, Senhor, a não viverem tropeçando na vida, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Pode se sentar.